No vídeo de hoje vamos responder à seguinte questão. Afinal, qual a diferença entre provisões e imparidades? O que as distingue? Vamos também fazer uma abordagem contabilística e de implicações fiscais. Mas antes quero começar por lhe agradecer o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certform Escola de Formação Prática. Eu chamo Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado e sou formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade, finanças empresariais e gestão de negócios. Na Certform Escola de Formação Prática desenvolvemos um amplo número de cursos esses fortemente práticos e muito orientados para as necessidades do mercado de trabalho. Cursos ministrados na forma live streaming, na forma e-learning. De qualquer forma, os cursos podem ser sempre feitos a partir de qualquer parte do mundo. Para conhecer as datas de início dos cursos ministrados na forma live streaming, em calendário de formação, vai encontrar as datas de início dos cursos. Mas para conhecer detalhadamente cada um deles, em cursos e-learning, tem acesso a todos os cursos que atualmente ministramos na forma e-learning. Quando faz a sua inscrição num curso e-learning, tem acesso, através das credenciais que lhe são enviadas após pagamento, ao seu percurso formativo e pode fazê-lo de acordo com a sua disponibilidade e ao seu ritmo. Quanto à formação live streaming, esta formação é com sessões síncronas, ou seja, em tempo real. E aqui temos datas de início que podem ser consultadas em calendário de formação. Quaisquer questões que nos queira colocar sobre os nossos cursos, poderá fazê-lo através do geral@certform.pt ou dos restantes contactos que temos no site da Certform Escola de Formação Prática. Mas afinal, o que distingue as provisões das imparidades? Bom, as imparidades e as provisões são contextos contabilísticos distintos, embora ambos visem antecipar gastos previsíveis e contribuir para uma representação mais precisa da situação financeira das empresas. O seu objetivo principal consiste em antecipar gastos cuja ocorrência se prevê com algum grau de certeza. Estes gastos podem ter origem na redução de valores de ativos, como a existência de dívidas de cobrança duvidosa ou de mercadorias cujo preço de venda atual é menor que o seu custo de aquisição, dando assim origem a ajustamentos contabilísticos que são precisamente as imparidades. Por outro lado, as provisões resultam de antecipação de valores passivos, como por exemplo indemnização a pagar decorrente de um processo judicial em curso ou de garantias a clientes e, portanto, isto dará origem a provisões. De qualquer forma, ambas são registadas como gastos na demonstração dos resultados. Imparidades e provisões são gastos do período na demonstração dos resultados. Todavia, em termos de balanço, as imparidades reduzem o valor do ativo, enquanto que as provisões aumentam o passivo. No que diz respeito às normas de contabilidade, no âmbito do Sistema Geral de Normalização Contabilística, do SNC, no âmbito do Sistema Geral, que contempla as 28 normas de contabilidade, a norma contabilística e relato financeiro número 12 é a principal norma das imparidades. Todavia existem outras que contemplam a questão das imparidades, mas em concreto para determinado tipo de ativos em específico. A nível internacional corresponde à IAS 36. Quanto às provisões, o Sistema de Normalização Contabilística, no seu regime geral, prevê para as provisões a norma contabilística e relato financeiro número 21 e é a IAS 37 que lhe
corresponde em termos de contabilidade internacional. Vamos agora ver um conjunto de exemplos onde vamos tratar imparidades, provisões, o impacto nas demonstrações financeiras e depois faremos uma abordagem sumária à questão fiscal. Bom, vejamos o seguinte conjunto de casos práticos. Em primeiro lugar, vamos fazer uma abordagem a uma imparidade em inventários. Considere-se que a empresa XYZ tem um estoque de 100 unidades de um produto, cujo custo unitário de aquisição foi de 50 euros. Portanto, o custo unitário da aquisição, 50 euros. E no final do ano, devido a uma mudança tecnológica, o valor realizável líquido, que se espera vir a vender deste produto, caiu para 40 euros por unidade. Ou seja, o custo de aquisição total, aquele que figura para já no balanço, 5.000 euros. Todavia, o valor realizável líquido, expectável vender, apenas 4.000. Tendo um valor realizável líquido abaixo do custo de aquisição, ou por outras palavras, quando o custo de aquisição é superior ao valor realizável líquido, então temos uma imparidade a reconhecer e será a diferença. Bom, como é que se reconhece esta perda por imparidade? Uma vez que temos um conjunto de inventários que nos custaram, na verdade, 5.000 euros e agora, devido a questões tecnológicas, há uma perda de valor dos mesmos e para os conseguirmos vender, temos de ajustar aqui o preço de venda para 4.000 euros e, portanto, aqui existe efetivamente uma perda potencial. Quanto à imparidade, começamos por debitar uma conta de gastos e no nosso código de contas, vou só consultar o código de contas para mostrar que tudo o que seja imparidades, perdas por imparidade, na conta de gastos é conta 65. E esta conta que depois faz o desdobramento das várias tipologias de imparidades. No caso concreto, trata-se de uma imparidade em inventários. As imparidades como registro de diminuição de valor de ativos, começamos com o gasto do período, debitando a conta 65.2 em inventários. Uma conta de gastos. Depois, a sua contrapartida, claro que esta conta vai ser a débito, os gastos debitam-se. Como contrapartida, teremos de ir à própria conta de ativo, que é a conta de inventários, nomeadamente mercadorias, onde temos a conta 329, perdas por imparidade acumuladas, e será aqui nesta subconta que vamos reconhecer o respectivo crédito e provocar a diminuição do ativo por 1.000 euros. Debitar a 652, creditar a 329 por 1.000 euros. E a partir deste momento temos um impacto na demonstração dos resultados, através da conta de gastos, e um impacto no balanço, através da diminuição do ativo. No balanço diminui o valor líquido dos inventários, baixa em 1.000 euros e, portanto, a partir de agora, no balanço, os inventários passam a ser expressos por 4.000. O seu valor realizável líquido, foi assim feito o ajustamento, porque houve ali uma redução de 1.000. Ao nível da demonstração dos resultados, como nós tivemos um gasto, perdas por imparidade em inventários de 1.000, diminui o resultado contabilístico da empresa, o próprio resultado líquido, e como o resultado líquido faz ligação ao balanço, através do capital próprio, verifica-se uma diminuição do capital próprio da empresa. É fácil de mostrar. Quando se contabiliza 1.000 euros em gastos do período, nomeadamente imparidades, perdas por imparidade em clientes, perdas por imparidade em inventários,
há uma redução aqui do resultado contabilístico da empresa, porque efetivamente as imparidades são contempladas como um gasto, vão deduzir, subtrair aos resultados. O resultado líquido do período virá menor, como o resultado líquido do período faz ligação ao balanço, o capital próprio virá correspondentemente menor, pela via do resultado líquido, e o ativo diminuiu no âmbito dos inventários no respectivo valor de 1000 euros e passou a ser aqui expresso pelo tal valor realizável líquido. E assim foi o impacto nas demonstrações financeiras da empresa. Esta informação deve também ser divulgada sobre a natureza da imparidade, o seu cálculo e as circunstâncias que a originaram no respectivo anexo. O anexo às demonstrações, à demonstração dos resultados e ao balanço. Um segundo exemplo. Uma imparidade que é registada relativamente a um cliente, ou seja, mais um ativo que vai estar em imparidade. É que as imparidades têm precisamente a ver com ativos, inventários, clientes, ativos não correntes. A empresa XYZ tem um cliente que lhe deve 10 mil euros no final do ano N. Devido a dificuldades financeiras do cliente, a empresa reconhece uma imparidade total deste valor. Mas, no ano seguinte, verifica-se que o cliente consegue recuperar-se financeiramente e paga a totalidade da dívida. Temos aqui que contabilizar duas situações distintas. Vamos começar pelo ano N, para fazer o reconhecimento da perda por imparidade, e posteriormente, no ano seguinte, vamos ter de fazer a sua reversão. E aproveitamos e explicamos qual a conta de reversões. Começando então pelo reconhecimento da imparidade no ano N. A contabilização passa por debitar uma conta de gastos, que é a conta 65.1, perdas por imparidade em dívidas a receber, impactando a demonstração dos resultados, como já sabemos, gasto do período. Em contrapartida, creditamos uma conta de ativo, mas reduzindo o ativo. Na linha da conta 21, que é a conta de clientes, temos a 219, perdas por imparidade acumuladas, e fazemos o crédito por 10 mil euros, provocando a diminuição do ativo. Ora, desta forma, ao nível da demonstração dos resultados, há um aumento dos gastos. Os gastos vêm sempre com sinal negativo e, portanto, não esquecer que as imparidades de dívidas a receber provocam ali uma diminuição dos resultados contabilísticos da empresa, incluindo, obviamente, o resultado líquido do período, que, pela ligação ao respectivo balanço, provoca uma diminuição do capital próprio da empresa, ligação resultado líquido, e, claro está, diminuição no ativo corrente dos clientes, que diminuem, assim, na perda por imparidade reconhecida aqui através da conta 219. No próximo ano, verifica-se aqui uma situação particular. É que o cliente alterou a sua situação financeira, melhorou a sua situação financeira e felizmente pagou-nos. Pronto, se nos pagou, ótimo. Vamos, no próximo ano em que isto acontece, N+1, através da transferência que o cliente faz, debitamos a conta de depósitos à ordem, ou seja, provoca um aumento do ativo da empresa. Depois, creditamos a conta 21.1 clientes conta corrente, porque a dívida deixou, obviamente, agora de existir, portanto, diminuição da dívida. E temos que fazer a reversão da imparidade. E a reversão da imparidade é feita contemplando a seguinte conta. Se é verdade que as perdas por imparidade, como gastos do período, são reconhecidas na conta 65 e respectiva divisionária em função da tipologia de ativo que está em imparidade,
Para fazer a reversão, quando isso efetivamente se torna necessário, como acontece agora, usa-se uma conta de rendimentos. Então, a homóloga para rendimentos das perdas por imparidade vai ter que ser reversões. E estamos já na classe 7 dos rendimentos. E nas reversões temos a 762 de perdas por imparidade e temos aqui em dívidas a receber de clientes e temos reversões para as diversas tipologias das correspondentes imparidades de gastos. E vamos fazer a reversão através do reconhecimento de uma conta de rendimentos. A reversão passará por debitar a conta 219, que no início terá sido creditada, conforme nos recordamos, perdas por imparidade, e aqui isto tem impacto novamente na reformulação ali do ativo, e a crédito da conta 76, as reversões, perdas por imparidade em dívidas a receber, que vai impactar a demonstração dos resultados, mas agora como um rendimento, aumentando o resultado contabilístico da empresa. E desta vez, com este reconhecimento da reversão, no balanço diminuíram as dívidas a receber em 10.000 euros por parte dos clientes, aumentaram os nossos depósitos à ordem em 10.000, portanto há aqui uma diminuição das dívidas a receber e um aumento dos depósitos bancários, eliminou-se a imparidade acumulada, e há ali uma ligação da demonstração dos resultados, que teve um aumento dos rendimentos, um aumento do resultado líquido, os rendimentos provocam aumento do resultado líquido, o resultado líquido entra no balanço, aumentando o capital próprio do mesmo. Esta é a conexão da demonstração dos resultados em relação ao balanço. Os rendimentos provocam aumento do capital próprio, os gastos provocam diminuição do capital próprio. Num terceiro exemplo, agora vamos abordar a questão das provisões, porque as provisões, contrariamente às imparidades, as imparidades vimos que são diminuições de ativos, quanto às provisões, elas são passivos de tempestividade ou quantia incerta, reconhecida quando existe uma obrigação presente resultante de um evento passado, conforme estipula a norma contabilística e relato financeiro 21 e a sua correspondente IAS 37. Provisões para garantias a clientes. A empresa ABC vende eletrodomésticos com garantia de 1 ano. Com base na experiência passada, a empresa estima que os custos com garantias representam 2% das vendas anuais. No ano N, as vendas totalizaram 100.000 euros. Uma empresa de eletrodomésticos que trabalha com garantia, como este tipo de empresa tem que trabalhar, tem que ser dada garantia aos clientes, e o histórico da empresa, a sua experiência do passado, vem confirmando que os custos com as garantias representam cerca de 2% das vendas. Contabilisticamente fazemos o reconhecimento de uma provisão. Ou seja, no final do período N, a empresa reconhece a provisão. As provisões são contabilizadas da seguinte forma. Trata-se de um gasto do período, mas agora será a 67. Não esquecer, 65 eram as perdas por imparidade e as tipologias de ativos em imparidade no desdobramento da conta. A 67 são as provisões do período e estabelece aqui os vários tipos de provisões que poderão vir a ser reconhecidas. Em concreto, esta é garantias a clientes, 672. É um gasto do período, vai ser debitada esta conta, mas a contrapartida é num passivo. E o passivo do código de contas é através da conta 29, provisões. Então temos a conta 293, a conta 292,
garantias a clientes. Então vamos ter de movimentar uma conta de gastos e uma conta de passivo, 29.2, garantias a clientes. Então assim fizemos, debitamos a conta 672, provisões do período, garantias a clientes, impactando a demonstração dos resultados, gastos do período, 2.000 euros, diminuição dos resultados contabilísticos da empresa, diminuição do próprio resultado líquido do período, e depois creditamos a conta 292 por o aumento do passivo. O passivo credita-se por aumentos, provisões, garantias a clientes, vai impactar o balanço no domínio do passivo 2.000, porque a estimativa era 2% do volume de vendas 2.000. Então, reforçando aqui o impacto nas demonstrações financeiras. Ao contabilizar na conta de gastos, vai ter impacto na demonstração dos resultados gastos do período em causa, provisões, provocando uma diminuição dos resultados contabilísticos da empresa, culminando com o próprio resultado líquido do período. Fazendo ligação ao respectivo balanço da empresa, como o resultado líquido do período diminuiu, provoca diminuição do capital próprio, pela via da diminuição do resultado líquido, todo o capital próprio aqui, há uma diminuição, e a contrapartida foi, desta vez, no passivo corrente, ou seja, peço desculpa, no passivo não corrente, sim é que está certo, no passivo não corrente, provisões, impactando ali o passivo da entidade no balanço. Ora, este foi o reconhecimento e que permite à empresa reconhecer antecipadamente os gastos prováveis com garantias relativas às vendas do período N, proporcionando uma imagem mais fiel da sua situação financeira e do seu desempenho no período. Vimos que, no que diz respeito às implicações nas demonstrações financeiras, quanto ao balanço, há um aumento do passivo das provisões em 2.000, não é? O passivo não corrente. Há uma diminuição do capital próprio em 2.000 devido à redução do resultado líquido do período, que advém da demonstração dos resultados, a qual houve um aumento dos gastos na rúbrica provisões e, consequentemente, uma diminuição do resultado líquido do período, tudo em 2.000 euros. O aumento do passivo é compensado pela diminuição do capital próprio, mantendo-se o equilíbrio do balanço, a equação fundamental do balanço. É que a diminuição do capital próprio ocorre indiretamente através da redução do resultado líquido, que é uma componente de capital próprio. Tudo isto tem que ser objeto de divulgações no anexo. Deve ser divulgada a informação sobre a natureza da provisão, bem como o seu cálculo. Para concluir, uma provisão para processo judicial em curso. Consideremos que a empresa XYZ está envolvida num processo judicial no ano N. E os seus advogados estimam, estimativa fiável, que há uma probabilidade significativa de perder o caso com uma indemnização estimada de 50.000 euros. Todavia, daqui por um ano, mas isto ainda não se sabia, não é? Estamos aqui no enunciado a dizer, no final do ano N+1, o processo foi arquivado e, afinal de contas, sem custos para a empresa. Temos aqui duas situações distintas, porque elas têm espectros temporais igualmente distintos. Comecemos pelo ano N, onde a estimativa dos advogados é que a empresa venha efetivamente a ter de suportar uma indemnização de um processo judicial em curso no montante de 50.000 euros. Uma obrigação legal, na base de uma estimativa fiável, que efetivamente provocará, assim se considerava, um exfluxo de recursos. Ora, à luz da norma 21, vamos proceder a um débito da conta 67.3, desta vez provisões do período, mas processos judiciais em curso,
impacto na demonstração dos resultados e vamos creditar a conta 293 igualmente, mas agora a conta do passivo, provisões, processos judiciais em curso, impactando o balanço. 50 mil euros. Mas a verdade é que no balanço há um aumento do passivo na rúbrica de provisões, uma diminuição do capital próprio em 50 mil, porque o resultado líquido vem reduzido da demonstração dos resultados, uma vez que houve um aumento dos gastos na rúbrica provisões do período em 50 mil e, consequentemente, uma diminuição do resultado líquido do período em 50 mil euros. Não esquecer o anexo. Há que fazer aqui divulgação da natureza da provisão, o seu cálculo e as circunstâncias que a originaram. Não esquecer que o anexo é uma das demonstrações financeiras da empresa, naquilo a que se chama um conjunto completo de demonstrações financeiras. E agora, quando no ano N+1, afinal de contas, a empresa não suporta custos, porque o processo foi arquivado, vamos ter que fazer uma reversão da provisão. Uma reversão da provisão para processos judiciais em curso. E como é que se faz uma reversão da provisão? Se é verdade que as provisões são reconhecidas através de gastos do período, provisões do período nos gastos, tendo um débito na conta 67 e respectiva divisionária em função da tipologia de provisão, por contrapartida de um crédito na conta 29 para impactar ali o passivo, a verdade é que quando a provisão tem que ser anulada, entre aspas, fazer uma reversão, vamos ter de usar uma conta de reversões, como vimos anteriormente através das imparidades. Aqui vamos novamente à 76, reversões, mas estamos a falar de um rendimento do período, muito concretamente a 763 de provisões e depois as várias tipologias para fazer a reversão, no caso concreto 7633 provisões judiciais em curso. É a partir deste rendimento do período que vamos proceder à reversão. E para tal, a conta anteriormente creditada 293 vai ser agora debitada, provisões, processos judiciais em curso. Se no ano passado tínhamos aumentado o passivo, agora estamos a diminuí-lo e no mesmo valor, diminuição do passivo no balanço, e vamos proceder a um crédito na conta 7633, rendimentos do período, reversões de processos judiciais em curso, demonstração dos resultados, 50 mil. Ou seja, esta é uma reversão, porque na demonstração dos resultados, se é verdade que nas provisões temos aumentos, também temos as correspondentes reduções, assim como se nas imparidades temos as perdas, também temos as respectivas reversões, que é a contrapartida, só que reversões e reduções são considerados um rendimento, entram com sinal positivo. E isto vai impactar então, sendo um rendimento, aumenta os rendimentos na rúbrica reversões, 50 mil, provoca aumento do resultado líquido do período, 50 mil, faz ligação ao balanço pelo capital próprio, aumenta o capital próprio em 50 mil, devido ao aumento do resultado líquido do período, e provoca diminuição do passivo na rúbrica de provisões. E, portanto, não esquecer também a questão da divulgação da reversão da provisão e das circunstâncias que conduziram a esta reversão no anexo. Em N, a constituição da provisão tinha resultado num gasto de 50 mil, reduzindo o resultado líquido, como vimos. No ano seguinte, a reversão da provisão resultou num rendimento de 50 mil euros, aumentando o resultado líquido do período. Agora, para concluir, vamos falar sobre alguns aspectos fiscais. Ora, se imparidades e provisões, quando reconhecidas, são reconhecidas como gastos do período,
provocam diminuição dos resultados da empresa, coloca-se a seguinte questão: será que isto é fiscalmente aceito? Bom, a resposta terá de ser dada pelo código do IRC. E ao nível do código do IRC, a nossa resposta, e agora consultando o código do IRC e de uma forma muito breve, ambas têm regras específicas no código do IRC, provisões e imparidades quanto à respectiva dedutibilidade. Por exemplo, no que concerne à questão dos inventários, das perdas por imparidade em inventários, temos de consultar sempre o artigo 28. Este artigo 28 das perdas por imparidade em inventários permite deduções em inventários, mas até há diferença entre o custo ou custo de aquisição e o valor realizável líquido. E foi isto que até nós fizemos naquele exemplo. E, portanto, naquele exemplo estavam, efetivamente, as regras a ser cumpridas. Havia ali uma sintonia entre o âmbito contabilístico e o âmbito fiscal. Quanto às perdas por imparidade em dívidas a receber e em créditos, aqui é o artigo 28A mais o artigo 28B que regulam esta matéria. E, portanto, a leitura destes artigos é fundamental, uma vez que eles abordam as imparidades no âmbito de dívidas a receber e permitem deduções, nomeadamente para créditos de cobrança duvidosa, mas há aqui um conjunto de percentagens máximas que são fiscalmente aceites em relação à morosidade desses créditos e um âmbito de regras a cumprir. E que terão efetivamente de ser cumpridas para que, eventualmente, se possa vir a considerar a aceitação fiscal das perdas por imparidade em clientes. Quanto às perdas por imparidade em ativos não correntes, aqui, no domínio desta matéria, teremos o artigo 31B, o qual estabelece assim, grosso modo, que podem ser aceitos como gastos fiscais as perdas por imparidade em ativos não correntes provenientes de causas anormais comprovadas, designadamente desastres, fenómenos naturais, inovações técnicas excepcionalmente rápidas ou alterações significativas com efeito adverso no contexto legal, mas tudo isto, caso seja possível vir a ser efetivamente aceite, terá de haver um requerimento e uma aprovação por parte da autoridade tributária. Quanto às provisões, as provisões estão reguladas no artigo 39, as provisões fiscalmente dedutíveis. Este artigo 39 faz um elenco das provisões que são aceites em termos fiscais e apenas os processos judiciais em curso e as garantias a clientes e, em determinadas circunstâncias, custos de reparação ambiental, mas quando obrigatórios e a empresa esteja dentro do respectivo setor de atividade, é que são fiscalmente aceitos. Todas as restantes não são fiscalmente aceitos. E para garantias a clientes, existe mesmo um método específico de cálculo do montante máximo dedutível anual, baseado na média dos últimos 3 anos de encargos reais, com garantias em relação às vendas e serviços. Esta é a questão fiscal, ou seja, temos aqui imparidades e provisões que não são fiscalmente dedutíveis. E quando elas não são fiscalmente dedutíveis, ou porque não o são de todo, ou porque então ultrapassam determinados limites, teremos de fazer o respectivo ajustamento fiscal no quadro 7 da Declaração Modelo 22. Provisões versus imparidades. Foi aqui, de uma forma sintética, a abordagem neste vídeo. Muito obrigado por ter visualizado o vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.